Meu marido penhorou nossa aliança de casamento para comprar um videogame de edição limitada, então eu garanti que ele perdesse tudo o que possui. Ele me disse que a perdeu na academia, passou 3 dias fingindo procurá-la e até abriu um pedido falso de seguro. Sinto muito, amor. Eu sei o quanto significava para nós, disse ele enquanto eu chorava por causa da aliança que o avô dele usou, por 50 anos antes de passá-la adiante. Eu acreditei nele até encontrar o recibo da loja de penhores no assento da cadeira gamer dele. $75 por um anel que vale 3 mil. Penhorada no mesmo dia em que o novo Battlefield Legends foi lançado com conteúdo exclusivo. Quando o confrontei, ele disse: "É só metal, nosso amor não precisa de símbolos. O jogo era uma oportunidade única na vida." Ele jogava 16 horas por dia, ligando para o trabalho dizendo estar doente. Nossa conta de luz triplicou por causa de seus 3 monitores e 2 PCs rodando constantemente. Ele colocou um frigobar ao lado do seu setup para não ter que parar para comer. Instalou uma cafeteira em sua mesa e comprou fraldas geriátricas, embora jurasse que nunca as usou, mas os pacotes continuavam desaparecendo. Ele gastou $8.000 em compras dentro do jogo no ano passado. 8 mil enquanto eu trabalhava em 2 empregos para pagar nossa hipoteca. Sempre que eu tentava falar sobre as contas, ele dizia: "Depois deste torneio, tenho prêmio em dinheiro." Ele nunca ganhou nenhum prêmio. Ele nem era bom nos jogos, ele tinha ataques de raiva, desistia e quebrava controles, depois comprava outros mais caros, achando que equipamentos melhores o tornariam melhor. Nossa garagem estava cheia de teclados e monitores destruídos que ele socou. Ele entrou para uma guilda que exigia que os membros estivessem online para invasões agendadas, e essas invasões aconteciam durante o jantar, durante meu aniversário, durante o funeral da minha mãe. "Não posso decepcionar meu time", disse ele quando implorei para que fosse ao cemitério. "A morte é permanente, essa invasão só acontece uma vez por semana." Ele perdeu o nascimento da nossa filha por causa de uma qualatória. Nem era o torneio em si, apenas a qualatória para talvez entrar no torneio. Ele foi eliminado na primeira rodada, enquanto eu estava em trabalho de parto por 14 horas. "Vou compensar vocês duas", ele prometeu, mas ele nunca compensou. Ele esqueceu nosso aniversário jogando um lançamento novo. Esqueceu o primeiro aniversário da nossa filha buscando conquistas. Esqueceu o Natal por causa de um fim de semana de XP em dobro. A árvore ficou montada até fevereiro, com presentes fechados embaixo. Ele nunca parou de jogar tempo suficiente para notar. Ele usava as mesmas roupas por semanas. Sua cadeira gamer tinha um cheiro permanente. Sua mesa estava coberta de latas de energético e pratos mofados. Quando eu limpava, ele gritava que eu estava bagunçando o sistema dele. "Tudo tem um lugar, você está estragando meu fluxo." O fluxo era lixo e sujeira em um padrão específico. Então veio o incidente da aliança. Mas isso nem foi a pior parte. Descobri que ele também havia penhorado meu anel de noivado da minha caixa de joias. O colar da minha avó e o relógio do meu pai que eu havia herdado, tudo de valor que possuíamos foi embora em jogos e equipamentos. "Estão apenas parados lá sem uso", disse ele quando encontrei mais recibos. "Jogos têm valor ativo, joias são riqueza passiva." Ele fez empréstimos usando nossa casa como garantia. 20 mil para uma reforma da sala de jogos que nunca aconteceu. O dinheiro foi para lançamentos de edição limitada, caixas de recompensa e benefícios de assinante para streamers que ele nunca conheceu. Ele tinha assinaturas de nível 3 em 40 canais diferentes a $50 cada por mês. Quando tentei cancelá-las, ele mudou as senhas. Disse que eu estava abusando financeiramente dele. O ponto de ruptura veio quando nossa filha precisou de uma cirurgia. Nada grave. Mas o seguro cobria apenas uma parte e precisávamos de $3.000. O valor exato que a aliança do avô dele valia. Implorei para que ele vendesse alguns jogos, alguns equipamentos, qualquer coisa. "Isso são investimentos", disse ele. "Valerão mais tarde." "Ela não pode esperar?" Ela não podia esperar. Tive que pedir dinheiro emprestado à minha irmã, enquanto Devon gastava $600. Naquela semana em um novo headset gamer porque o antigo não era espacial o suficiente. Minha irmã convocou uma intervenção familiar. Todos vieram tentar colocar juízo na cabeça do Devon. Ele ficou sentado o tempo todo no celular jogando um jogo mobile, ocasionalmente dizendo, "Estou ouvindo", sem levantar os olhos. Quando desconectaram o roteador dele, ele usou dados móveis. Quando pegaram o celular dele, ele tirou um console portátil do bolso. Ele tinha dispositivos de jogos escondidos em todos os lugares. A intervenção falhou porque ele literalmente não prestou atenção em uma única palavra. Foi aí que tomei minha decisão. Esperei até que ele estivesse no meio de uma maratona de 48 horas de algum lançamento novo. Ele tinha tirado a semana de folga, estocado suprimentos e vestia sua camisa da sorte de jogar, não lavada de 2015. Após 20 horas, quando ele estava absorto, iniciei o processo. Pego meu celular e começo a tirar fotos de tudo. Os recibos da loja de penhores estão bem ali na mesa, misturados com latas vazias de energético e embalagens de comida. Fotografo cada um,
certificando-me de que as datas estejam claras. Minhas mãos não param de tremer, mas continuo. Os extratos do cartão de crédito estão espalhados ao redor de sua cadeira gamer, alguns grudados no assento com o que parece ser refrigerante derramado. Eu os descolo com cuidado e os estendo na mesa da cozinha. Há tantas contas, todas vencidas, todas com multas por atraso se acumulando. Tiro fotos delas também. O tempo todo, posso ouvi-lo na sala ao lado gritando com a tela sobre alguém não curá-lo rápido o suficiente. Sua voz está rouca por não dormir. Movo-me pela casa como se estivesse coletando evidências em uma cena de crime, o que acho que estou. O armário do nosso quarto tem mais recibos enfiados nos bolsos das jaquetas dele. Encontro mais 3 comprovantes de penhora de joias que eu nem sabia que tinham sumido ainda. Os brincos de pérola da minha avó, a pulseira de prata da minha mãe, um colar que meu pai me deu na minha formatura da faculdade. Tudo se foi. Tudo penhorado por 75 aqui, 40 ali. O que quer que a loja de penhores lhe desse. Fotografo tudo, depois coloco de volta. Ele não pode saber que estou fazendo isso. Ainda não. Arrumo uma mala para minha filha enquanto Devon grita sobre seu time. Ela tem apenas 3 anos, então não precisa de muito. Algumas roupas, seu coelho de pelúcia favorito, o cobertor. Digo a ela que vamos visitar a tia Sarah para uma festa do pijama divertida com seus primos. Ela fica animada e começa a pular, perguntando se podemos levar lanches. Coloco alguns biscoitos e caixinhas de suco para ela, tentando agir normalmente, tentando não chorar. Quando passamos pela sala de jogos do Devon para sair, paro na porta. Ele está curvado sobre o teclado. Olhos injetados, sua camisa da sorte de 2015 manchada de café e quem sabe o que mais. Digo a ele que vamos para a casa da minha irmã, para dar espaço a ele para seu fim de semana de jogos. Ele acena com uma mão sem desviar o olhar da tela, murmurando algo sobre a estratégia de seu time e como eles precisam avançar pela rota do meio. Minha filha acena para ele. Ele não acena de volta. Ela me pergunta por que o papai não disse tchau. Eu digo a ela: o papai está ocupado com o jogo dele, e o veremos mais tarde. A mentira tem um gosto horrível na minha boca. Mas o que mais posso dizer? Minha irmã Sarah olha para mim, assim que chegamos, e manda minha filha brincar com os primos no quintal. Então ela faz chá e me senta na mesa da cozinha. Puxo todos os documentos que venho reunindo secretamente na última semana, espalhando-os pela mesa em pilhas organizadas. Os recibos da loja de penhores vão em uma pilha, os extratos do cartão de crédito em outra, as contas vencidas em uma terceira. Os documentos de empréstimo que encontrei escondidos na gaveta da mesa dele vão em sua própria pilha. Sarah me ajuda a separar, seu rosto ficando mais sério a cada novo pedaço de papel. Colocamos tudo em pastas com etiquetas. Evidência de itens penhorados, dívida de cartão de crédito, contas não pagas, empréstimos contra a casa, negligência financeira. Levamos 2 horas para organizar. Pela janela, posso ouvir minha filha rindo com seus primos. E pela primeira vez em meses, posso respirar sem o som de jogos, sem sons de tiros, sem gritos com companheiros de equipe, sem cliques de teclado, apenas crianças brincando e pássaros cantando. Sarah estende a mão sobre a mesa e aperta a minha. Ela não diz nada porque não precisa. Nós duas sabemos o que vem a seguir. Na segunda-feira de manhã, ligo para meus 2 empregos e digo que estou doente. Não é realmente uma mentira, me sinto enjoada. Sarah cuida da minha filha enquanto dirijo para encontrar Mildred Tanner, uma advogada de direito de família que Sarah encontrou. O escritório de Mildred fica em um pequeno centro comercial entre um salão de beleza e uma pizzaria. A sala de espera tem cadeiras baratas e revistas velhas, mas a própria Mildred parece sólida e séria quando me chama. Ela deve ter uns 60 anos, com cabelos grisalhos. Sento-me em frente à mesa dela e ela me diz para começar do início. Então, eu começo. Conto a ela sobre a aliança de casamento, sobre encontrar o recibo da loja de penhores, sobre os $8.000 em compras de jogos no ano passado. Conto sobre a cirurgia, e como Devon disse que ela poderia esperar enquanto ele comprava um novo headset. Conto sobre ele perder o nascimento da nossa filha, sobre o funeral da minha mãe, sobre trabalhar em 2 empregos enquanto ele joga 16 horas por dia. Mildred não interrompe. Ela apenas faz anotações em seu bloco jurídico com uma expressão séria, balançando a cabeça às vezes, escrevendo coisas. Quando termino de falar, minha garganta está irritada e percebo que estive chorando. Mildred me entrega uma caixa de lenços. Ela diz que estou fazendo a coisa certa. Mildred começa a explicar as coisas com uma voz calma que me faz sentir menos louca. Ela diz que casos de vício em jogos estão se tornando mais comuns no tribunal de divórcio. Os juízes estão começando a reconhecer, especialmente quando há danos financeiros e negligência infantil envolvidos. As evidências que reuni são exatamente o que ela precisa. Ela delineia uma estratégia, falando devagar para que eu possa entender. Primeiro, protegemos meus bens congelando contas conjuntas e separando meu dinheiro. Segundo, estabelecemos a inaptidão de Devon como pai, documentando sua negligência com as necessidades. Terceiro,
Entramos com um pedido de custódia de emergência com base em seu comportamento. Ela explica que as relíquias mostram irresponsabilidade. A dívida que ele escondeu de mim mostra desonestidade. Ele perder a cirurgia de nossa filha mostra negligência. Tudo isso junto constrói um caso de que ele não pode ser confiável com a guarda compartilhada ou acesso às nossas finanças. Ela me diz que isso não será fácil e não será rápido. Devon provavelmente revidará quando perceber o que está acontecendo. Mas ela está confiante de que podemos vencer. Pergunto quanto isso vai custar. Ela diz um número que me deixa tonta. Mas diz que podemos elaborar um plano de pagamento. Penso na minha filha rindo no quintal de Sarah e digo sim. O paralegal de Mildred, Buck, entra para ajudar na próxima parte. Buck é mais jovem, talvez 30 anos, com um sorriso amigável. Ele explica que precisamos solicitar cópias de todos os nossos registros financeiros dos últimos 3 anos. Extratos bancários e de cartão. Ele me ajuda a preencher os formulários de solicitação para cada banco. Demora uma eternidade porque Devon tem contas em todos os lugares. Enquanto Buck está digitando os pedidos, algo me ocorre. Pergunto a ele se é possível que Devon tenha aberto cartões que eu não sei. O sorriso de Buck desaparece. Ele diz que isso acontece com mais frequência do que as pessoas pensam. Ele verifica meu relatório. Ficamos sentados esperando carregar e meu estômago está revirando. Quando o relatório aparece, o rosto de Buck fica pálido. Ele vira a tela para mim. Há 2 cartões de crédito listados que eu nunca vi antes. Ambos em meu nome, ambos estourados. Buck clica para ver os detalhes. $15.000 em cobranças. Equipamentos de jogos, compras dentro do jogo, assinaturas. Tudo isso em cartões que Devon abriu usando minhas informações sem me contar. Não consigo respirar. Buck me traz água. Mildred volta e olha para a tela. Ela diz uma palavra: fraude. Buck me leva à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. A delegacia cheira a café e produtos de limpeza. O oficial na mesa parece cansado, mas ouve enquanto explico sobre os cartões. Ele me leva para uma pequena sala com uma mesa e 2 cadeiras. Mostro a ele o relatório de crédito no meu celular e os extratos. O oficial começa a anotar tudo, fazendo perguntas sobre quando descobri isso e se Devon tinha acesso às minhas informações. Digo a ele que somos casados, então sim, ele tinha acesso a tudo. Número do seguro social, data de nascimento, tudo. O oficial concorda e continua escrevendo. Ele diz que já viu casos assim com vício em jogos de azar, mas nunca com jogos eletrônicos. Ele parece genuinamente sentir pena de mim enquanto documenta tudo. Ele explica que o roubo de identidade entre cônjuges é complicado, mas o fato de eu não ter consentido e não saber sobre os cartões torna isso processável. Ele me dá um número de caso e diz que alguém da divisão de fraudes entrará em contato comigo. Quando saio da delegacia, sinto como se estivesse me movendo na água. Tudo parece irreal. Estamos falando do meu marido, o homem com quem me casei, o pai da minha filha, e ele roubou de mim. No dia seguinte, Mildred liga para dizer que está entrando com o pedido de separação judicial e ordens temporárias de emergência, para uso exclusivo de nossa casa, custódia temporária de nossa filha e congelamento de todas as contas conjuntas. Ela explica a papelada. Há muita documentação financeira para anexar. Cada recibo de penhora, extrato de cartão, conta vencida, o boletim de ocorrência. Tudo tem que ser copiado, organizado e protocolado no tribunal. Buck está fazendo a maior parte do trabalho, mas ainda leva 2 dias. Mildred diz que protocolará tudo na quarta-feira de manhã. Isso me dá mais 2 dias antes que Devon descubra o que está acontecendo. Mais 2 dias dele jogando naquela casa, completamente alheio ao fato de que toda a sua vida está prestes a mudar. Passo esses 2 dias na casa de Sarah brincando com minha filha, tentando agir normalmente. À noite fico acordada pensando, imaginando se estou fazendo a coisa certa. Mas então me lembro dele dizendo que nossa filha poderia esperar pela cirurgia. E sei que estou. Enquanto Devon está no 3º dia de sua maratona de jogos, mal dormindo ou comendo, encontro Randolph Cheney. Ele é um consultor financeiro especializado em proteção de ativos durante o divórcio. Sarah o encontrou através de uma amiga. O escritório de Randolph é mais agradável que o de Mildred, em um prédio comercial real com recepcionista. Ele tem talvez 50 anos. Ele aperta minha mão, me senta e pede para ver todos os meus documentos financeiros. Mostro tudo a ele. Ele passa 1 hora examinando. Então ele explica o que precisamos fazer. Primeiro, abrir uma nova conta bancária apenas em meu nome. Segundo, calcular as economias. Ele diz que não posso simplesmente pegar tudo porque isso parece ruim no tribunal, mas posso pegar minha parte justa. Ele me ajuda a descobrir qual é esse valor com base em quanto contribuí versus quanto Devon contribuiu. Acontece que tenho contribuído muito mais por causa dos meus 2 empregos. Randolph diz que posso transferir legalmente cerca de 60%. Ele também me ajuda a entender nossa situação de dívida. É ruim? Muito ruim. Pior do que eu pensava. Randolph continua vasculhando. Seu rosto fica mais sombrio.
Ele encontra algo e me chama para olhar a tela do computador. Adiantamentos em dinheiro. Dezenas deles. Devon tem feito saques em dinheiro em nossos cartões de crédito conjuntos para financiar suas compras de jogos. Randolph explica que os adiantamentos em dinheiro têm taxas de juros em torno de 25%, muito mais altas do que as compras regulares. Ele calcula o total enquanto fico sentada me sentindo enjoada. 40 mil. Estamos devendo 40 mil dólares em dívidas que eu não sabia. Só os juros estão nos comendo vivos. Randolph me mostra os extratos, apontando as datas dos saques e o que Devon comprou. Equipamentos, moeda do jogo, assinaturas, taxas de entrada, lançamentos de edição limitada, tudo somando mais dinheiro do que ganho em um ano. Ele diz: "Isso é realmente bom para o meu caso", porque mostra a total irresponsabilidade financeira de Devon. Mas sentada ali olhando para aqueles números, não me sinto bem com nada. Sinto como se estivesse me afogando. Randolph vê meu rosto. Ele me diz para respirar. Ele diz: "Vamos consertar isso. Vamos proteger o que sobrou e construir um plano para lidar com a dívida. Mas primeiro preciso passar pelo divórcio. Uma coisa de cada vez." Saio do escritório de Randolph com uma pasta cheia. E um plano para proteger o que restou do nosso dinheiro. A dívida de 40 mil pesa no meu estômago. Mas pelo menos agora eu sei. Dirijo de volta para a casa da minha irmã, onde minha filha está brincando no quintal com os primos. Ela corre até mim. Tudo o que estou fazendo é por ela. Naquela noite, depois que ela adormece, pego meu celular e começo a examinar as fotos. Os recibos da loja de penhores, os extratos do cartão, os documentos do empréstimo, mas percebo que estou esquecendo algo importante. Na noite seguinte, enquanto Devon ainda está mergulhado em sua maratona de jogos, dirijo até nossa casa com minha irmã. Estacionamos na rua e esperamos, até ver o brilho de seus monitores pela janela. Ele está completamente absorto. Minha irmã fica vigiando enquanto entro na garagem, pela porta lateral. O cheiro me atinge primeiro, uma mistura de mofo e algo podre. Pego meu celular e começo a fotografar tudo. Um teclado com teclas faltando. As letras desgastadas de tanto digitar com raiva. Um monitor com uma rachadura em teia de aranha na tela. Outro monitor virado para baixo no chão de concreto. A carcaça traseira estilhaçada. 3 controles com analógicos quebrados. Um headset partido ao meio. Um mouse com o fio arrancado. Conto 15 peças de equipamento destruídas no total, cada uma representando um momento em que Devon perdeu o controle. Quando um jogo não saiu do jeito dele e ele descontou no hardware, fotografo cada item de vários ângulos, garantindo que o dano esteja claro. Minhas mãos tremem enquanto documento as evidências. Não são apenas objetos quebrados. São provas de comportamento violento, mesmo que direcionado a coisas em vez de pessoas. O que acontece quando nossa filha desconecta acidentalmente o computador dele durante uma invasão? O que acontece quando ela faz barulho? Durante um torneio? Envio as fotos para Mildred naquela noite e ela responde em 1 hora. Isso é exatamente o que precisamos. Evidência de baixo controle de impulsos e comportamento agressivo. O juiz verá isso como um sinal de alerta para visitação supervisionada. Na manhã seguinte, forço-me a ir trabalhar, embora mal tenha dormido. Estou no meu caixa no supermercado escaneando itens, no piloto automático quando Patty, do balcão de frios, aparece ao meu lado durante a calmaria do meio da manhã. Ela toca meu braço gentilmente e percebo que estou chorando. Eu nem sabia que estava chorando. Ela diz ao nosso supervisor, que vai me levar para o intervalo e me leva para fora até o carro dela. Sentamos no estacionamento e ela me entrega lenços do porta-luvas. Tento me desculpar, mas ela me impede. Ela pergunta o que há de errado e tudo sai. O vício em jogos, os anéis penhorados, a dívida, os papéis do divórcio que estou prestes a protocolar, a batalha pela custódia. Tudo. Patty ouve sem interromper, balançando a cabeça em alguns momentos como se entendesse. Quando termino, ela fica quieta por um momento. Então ela me conta sobre o ex-marido dela. Como ele tinha um vício em jogos de azar que destruiu o casamento deles. Como ele prometia parar. Mas depois ela encontrava bilhetes de loteria escondidos no carro dele. Como ele desaparecia por horas no cassino. Como ele drenou as economias deles e fez empréstimos que ela não sabia. Os padrões são idênticos. As mentiras, o esconder, o escolher o vício em vez da família, a destruição financeira. Ela diz que ver alguém que você ama desaparecer no vício é uma das coisas mais difíceis de testemunhar. Ela diz que ir embora foi a melhor decisão que já tomou, mesmo parecendo impossível na época. Ficamos sentadas lá por mais 10 minutos e ela me fala sobre uma terapeuta que a ajudou durante o divórcio. Alguém que se especializa em famílias lidando com vício. Ela pega o celular e me manda as informações de contato ali mesmo. Olive Rogers. Patty diz que Olive entende como é amar alguém que ama seu vício mais do que ama você. Ligo para o consultório de Olive, durante meu intervalo de almoço. A recepcionista diz que a agenda está cheia por 3 semanas.
mas me ouço dizendo que é uma emergência, que estou deixando meu marido e preciso de ajuda para entender se estou fazendo a coisa certa. A recepcionista me coloca em espera. Quando ela volta, diz que Olive pode me atender na quinta-feira às 7 da manhã, antes que seus atendimentos regulares comecem. Aceito. Quinta-feira de manhã, deixo minha filha na casa da minha irmã às 6h30 e dirijo até o consultório de Olive. Fica em um pequeno prédio comercial perto do hospital. A sala de espera está vazia e silenciosa. Olive sai exatamente às 7. Ela tem talvez 40 anos, usa roupas casuais e tem olhos gentis. Ela me leva para seu escritório e eu me sento em um sofá confortável, enquanto ela se acomoda em uma cadeira à minha frente. Ela me pede para contar o que está acontecendo. Começo a falar e não consigo parar. 3 anos do vício em jogos de Devon transbordam. Os momentos perdidos, a destruição financeira, a negligência, as mentiras, a cirurgia da nossa filha, a intervenção que falhou, os recibos da loja de penhores, os papéis do divórcio esperando para serem protocolados. Estou chorando tanto que mal consigo respirar e Olive apenas me entrega lenços e me deixa falar. Quando finalmente fico sem palavras, ela me faz uma pergunta. O que eu diria à minha filha para fazer se ela viesse até mim em 20 anos com essa mesma situação? A pergunta rompe algo no meu peito. Eu diria para ela ir embora. Eu diria que ela merece coisa melhor. Eu diria que proteger a si mesma e a seu filho não é cruel. É necessário. Olive concorda lentamente. Ela diz: tenho sofrido abuso emocional por meio de manipulação e negligência. Esse vício não justifica o dano que causa. Proteger minha filha desse ambiente é a coisa mais amorosa que posso fazer por ela. Ela escreve algo em um bloco de notas e arranca a folha, entregando-a para mim. É uma lista de frases. Não sou responsável pelas escolhas dele. Ir embora não é abandono quando ficar causa danos. Minha filha merece estabilidade e presença. Eu mereço um parceiro que esteja presente. Olive me diz para ler isso sempre que eu começar a duvidar de mim mesma, sempre que a culpa tentar me puxar de volta. O oficial de justiça entrega os papéis do divórcio na sexta-feira à tarde. Estou no trabalho quando Mildred me manda uma mensagem dizendo que está feito. De acordo com o relatório do oficial, ele bateu na porta 3 vezes antes de Devon atender. Devon estava usando um headset e segurando um controle. O oficial entregou os papéis e explicou o que eram. Devon olhou para a primeira página, disse ok e perguntou se o oficial poderia fechar a porta ao sair. Ele colocou os papéis na mesa perto da porta e voltou para o jogo. O oficial ficou parado por um momento, surpreso, e depois foi embora. 3 horas se passam. Estou colocando mantimentos no carrinho de um cliente quando meu celular começa a vibrar no bolso. Verifico no meu intervalo. 17 chamadas perdidas de Devon. 23 mensagens de texto. Não ouço as mensagens de voz. Não leio as mensagens além das primeiras que aparecem na tela de bloqueio. A progressão é clara, mesmo pelas prévias. Confusão virando raiva, virando pânico, virando desculpas desesperadas. Mildred me disse para não responder, para deixar tudo passar pelos advogados. Então, silencio meu celular e volto ao trabalho, mas posso ver as mensagens ainda chegando. Parágrafos de palavras, promessas de mudança, acusações de que estou exagerando. Súplicas para conversarmos sobre isso. Desligo meu celular completamente e termino meu turno. Naquela noite, na casa da minha irmã, ligo meu celular novamente. 42 chamadas perdidas, 67 mensagens de texto. Encaminho tudo para Mildred sem ler a maioria. Ela responde que isso é normal e para continuar bloqueando suas tentativas de contato direto. À meia-noite, estou deitada na cama de hóspedes na casa da minha irmã, quando ouço gritos do lado de fora. Minha irmã aparece na porta do meu quarto parecendo assustada. Devon está no gramado da frente exigindo ver a mim e a nossa filha. Posso ouvi-lo pela janela gritando meu nome. Minha irmã já chamou a polícia. Fico no quarto com a porta trancada segurando minha filha adormecida. Pela janela posso ver Devon sob a luz da varanda. Ele ainda está usando seu headset de jogos no pescoço como um colar. A camisa dele está amassada e manchada. Ele está andando de um lado para o outro, gritando sobre como não posso simplesmente tirar a filha dele. Como precisamos conversar sobre isso como adultos? Minha irmã está na varanda dizendo para ele ir embora ou a polícia o fará ir embora. Ele a ignora. 2 carros de polícia chegam em 10 minutos. Os policiais conversam com Devon no gramado enquanto minha irmã explica a situação da varanda. Observo da janela enquanto um policial lê algo para Devon, provavelmente os papéis do divórcio que ele mal olhou mais cedo. Devon continua apontando para a casa para minha irmã, gesticulando descontroladamente. Os policiais o escoltam até o carro e o seguem pela rua para garantir que ele realmente vai embora. Um policial vem até a porta e fala com minha irmã, dando a ela um número de caso e um aviso sobre assédio. Ele diz:
Se Devon voltar, ligue imediatamente e eles o prenderão. 2 semanas depois, estou sentada em um tribunal para a audiência de ordens temporárias. Minha irmã está cuidando da minha filha na casa dela. Mildred senta-se ao meu lado em nossa mesa com Buck do outro lado, pastas de evidências empilhadas na frente deles. Devon entra 15 minutos atrasado. O juiz já está no banco e parece irritado. Devon está usando calça caqui amassada e uma camisa de botão que parece que ele dormiu com ela. Há uma mancha no colarinho. Ele cheira a bebidas energéticas, mesmo do outro lado da sala. Aquele cheiro químico doce e enjoativo. O advogado dele parece frustrado quando Devon se senta. A audiência começa e o juiz pergunta sobre os arranjos de custódia temporária. Mildred apresenta nosso caso com as evidências financeiras, os recibos da loja de penhores, as fotos dos equipamentos destruídos, a linha do tempo da negligência. Devon continua verificando o celular embaixo da mesa. Posso ver o brilho refletindo em seu rosto. O juiz também percebe. Ela pede a Devon para guardar o celular. Ele guarda, mas 5 minutos depois está verificando novamente. O juiz para no meio da frase e pergunta a Devon diretamente se ele tem algum lugar mais importante para estar. Devon olha para cima assustado e diz: "Não, meritíssima." Mas 10 minutos depois, sua mão se arrasta em direção ao celular novamente. O juiz ameaça prendê-lo por desacato se ele tocar no celular mais uma vez. Perceba o que ele está fazendo. Ele está verificando o cronograma de invasões de sua guilda. Mesmo aqui, mesmo agora, o jogo é mais importante do que lutar pela custódia de sua filha. O juiz parece enojado. O juiz me concede custódia temporária, uso exclusivo da casa, pensão temporária baseada na renda de Devon de quando ele estava realmente trabalhando. O advogado de Devon se levanta e argumenta que Devon não pode pagar o valor da pensão porque está desempregado. É a primeira vez que ouço falar disso. O juiz pergunta quando Devon perdeu o emprego. O advogado dele mexe nos papéis e diz 3 semanas atrás. O juiz pergunta por que isso não foi divulgado antes. Nenhuma boa resposta surge. O juiz ordena que Devon forneça provas de atividades de busca de emprego na próxima audiência e mantenha o valor da pensão. Devon afunda na cadeira. Após a audiência, Mildred me diz que este é um resultado forte. Temos tudo o que precisamos para o decreto final de divórcio. Mas primeiro precisamos tornar o caso ainda mais forte. Pergunto a ela o que mais precisamos. Ela diz registros de emprego mostrando o padrão de suas falhas no trabalho. Entro em contato com Danny Howell pelo Facebook. Ele era o supervisor de Devon no armazém onde Devon trabalhava antes que os jogos assumissem o controle completamente. Danny responde em 1 hora e concorda em me encontrar para um café. Sentamos em um Starbucks e Danny me conta que tentou de tudo para ajudar Devon. Advertências por escrito, aconselhamento verbal, ajuste de horário. Nada funcionou. Devon faltou a 12 turnos consecutivos nos últimos 6 meses. Ele ligava dizendo estar doente, mas Danny o via online em jogos, transmitindo em plataformas, ativo em chats de guilda. A gota d'água foi quando Devon não apareceu, por 3 dias seguidos durante a alta temporada sem qualquer comunicação. Danny teve que demiti-lo. Ele diz que se sente mal com isso porque sabe que Devon tem família, mas não podia continuar cobrindo alguém que não aparecia. Pergunto se ele estaria disposto a escrever uma declaração para o processo de divórcio. Danny concorda imediatamente. Ele diz que se ajudar a proteger a filha de Devon, fará o que for necessário. Ele me envia a declaração por e-mail naquela mesma noite. 6 páginas detalhando o desempenho deteriorado de Devon, as múltiplas advertências, os turnos perdidos, a demissão final. Mildred adiciona isso ao nosso arquivo de evidências. O caso contra Devon continua ficando mais forte. Com as ordens temporárias em vigor, chamo um chaveiro logo na segunda-feira de manhã. Ele chega em casa por volta das 10 horas. Um cara na casa dos 50 anos com uma caixa de ferramentas. Eu o observo trabalhar na porta da frente enquanto minha filha brinca com blocos na sala de estar. A fechadura antiga sai fácil. Ele instala uma nova fechadura com chaves que só eu tenho. Enquanto ele vai para a porta dos fundos, começo a olhar pelos quartos com novos olhos. Encontro um dispositivo de jogo portátil enfiado atrás das almofadas do sofá. Outro escondido sob a pia do banheiro, atrás dos produtos de limpeza. O terceiro me paralisa. Está no armário da minha filha, escondido atrás de seus bichos de pelúcia na prateleira de cima. Eu o puxo para baixo e olho para ele. Ele colocou um dispositivo de jogo no quarto da nossa filha. Quando pedi para ele passar um tempo com ela, quando implorei para ele ler uma história ou brincar com seus brinquedos, ele estava aqui em cima jogando no armário dela. O chaveiro termina e me entrega as novas chaves. Eu o pago em dinheiro e tranco a porta atrás dele. Voltar para minha própria casa parece estranho sem o barulho constante.
sem teclados clicando, sem explosões nos alto-falantes, sem Devon gritando com a tela sobre lag. O silêncio parece pesado no começo, quase desconfortável depois de anos daquele ruído de fundo. Minha filha continua olhando para a sala de jogos como se esperasse vê-lo lá. Ela pergunta onde está o papai enquanto almoçamos. Largo meu sanduíche e tento encontrar palavras que uma criança de 3 anos possa entender. Digo a ela que o papai está doente agora e precisa melhorar antes de poder visitar. Ela pergunta se ele está resfriado. Digo que é um tipo diferente de doença, uma que torna difícil para ele cuidar das pessoas. Ela parece aceitar isso e volta a comer seu queijo quente, mas pergunta novamente na hora de dormir e na manhã seguinte e na manhã depois daquela. Os pais de Devon ligam na quarta-feira à noite. A voz de sua mãe vem pelo telefone ríspida e zangada. Ela diz que estou destruindo a vida do filho dela por causa de um hobby, que estou sendo dramática e cruel, que todo homem precisa de tempo para relaxar e aproveitar seus interesses. Tento explicar sobre os anéis penhorados, a dívida de 20 mil, a cirurgia de nossa filha que ele se recusou a ajudar a pagar. Ela fala por cima de mim, diz que estou exagerando, que pais jovens precisam de espaço, que provavelmente estou apenas com ciúmes do tempo que ele passa jogando em vez de comigo. O pai dele entra na linha e diz as mesmas coisas com uma voz mais grave. Eles criaram Devon para ser um bom homem. Estou destruindo a família deles. Estou mantendo a neta longe deles. Tento explicar novamente, mas eles não estão ouvindo. Eles só querem gritar. Desligo quando a mãe dele começa a chorar sobre como quebrei o coração dela. Passo a manhã de quinta-feira digitalizando documentos. Os recibos da loja de penhores vão para o scanner um por um. Meu anel de noivado por $80. O colar da minha avó por 50. O relógio do meu pai por 45. A aliança de casamento do avô dele por 75. Encontro recibos que eu não sabia que existiam. A pulseira da avó dele. Um par de castiçais de prata, que pertencem aos pais dele. Fotos de família em molduras antigas vendidas pelas próprias molduras. Coloco tudo em uma pasta e envio por e-mail para os pais dele, com uma mensagem curta. Isso é o que seu filho vendeu para comprar jogos. Não tenho notícias deles depois disso. Mas 3 dias depois, o irmão de Devon me liga. Ele parece cansado. Diz que os pais confrontaram Devon e ele admitiu ter penhorado as joias da avó deles também. Peças que eles pensavam estar seguras em um cofre. Devon havia pegado a chave reserva meses atrás. O irmão dele pede desculpas por como os pais me trataram. Diz que não percebeu o quão ruim as coisas tinham ficado. O escritório de Olive fica em um prédio perto do tribunal. Vou na quinta-feira à tarde enquanto minha filha está na creche. A sala de espera tem cadeiras macias e revistas. Olive sai para me buscar exatamente na hora. O escritório dela tem um sofá e uma cadeira. Sento no sofá. Ela pergunta como estou lidando com tudo. Começo a dizer que estou bem, mas as palavras não saem. Em vez disso, choro. Soluços altos e feios que venho segurando por semanas. Choro pelo homem que Devon costumava ser quando nos conhecemos. Como ele me levava para encontros e lembrava das minhas comidas favoritas. Como ele brincava com nossa filha quando ela era bebê, fazendo caretas para fazê-la rir. Como em algum momento essa pessoa desapareceu e foi substituída por alguém que se importava mais com jogos do que com sua própria família. Olive me entrega lenços e espera. Quando finalmente paro de chorar, ela me diz que não há problema em lamentar pelo casamento que pensei que tinha, que posso sentir falta de quem ele costumava ser enquanto ainda protejo a mim mesma e a minha filha de quem ele se tornou. Ela diz que ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Sexta-feira à tarde, busco minha filha na creche como sempre. A diretora me para na porta. Ela parece desconfortável. Pergunta se podemos conversar em seu escritório por 1 minuto. Minha filha vai brincar no canto de leitura. Ela me conta que Devon apareceu durante o almoço tentando pegar nossa filha. Disse que era o dia de custódia dele. A diretora seguiu o protocolo e pediu a ordem. Devon não a tinha. Ele ficou com raiva e levantou a voz. A diretora me ligou, mas eu estava em uma reunião. Ela se recusou a liberar minha filha. Devon foi embora após 10 minutos de discussão. Agradeço a ela por seguir o protocolo e prometo trazer cópias da ordem de custódia na segunda-feira de manhã. Ela sugere que adicionemos um sistema de senha também. Qualquer pessoa que for buscar minha filha precisa saber a senha. Concordo imediatamente. O escritório de Randolph fica no centro da cidade, em um prédio alto com vista para o rio. Sábado de manhã, minha irmã cuida da minha filha enquanto me encontro com ele. Ele tem planilhas prontas em seu computador. Passamos pela minha renda de ambos os empregos. Minhas despesas com a casa, serviços públicos, alimentação, creche. Ele me mostra como é agora versus como era quando eu estava cobrindo os custos de jogos de Devon. A diferença é enorme. Eu estava gastando $1.000 extras por mês. Em eletricidade, internet e cobrindo contas que Devon ignorava.
Sem esse dreno, posso realmente economizar dinheiro, construir um fundo de emergência, talvez até levar minha filha a algum lugar legal no aniversário dela. Randolph me ajuda a configurar transferências automáticas para uma conta poupança. Me mostra como rastrear meus gastos com um aplicativo. Pela primeira vez em anos, posso ver um futuro onde não estou me afogando em dívidas. Domingo à noite, entro em nossa conta bancária conjunta para verificar o saldo. Há cobranças que não reconheço. $50 para algo chamado Twitch, outros 50 para o YouTube, R$49,99 para o Discord. Clico nas transações e meu estômago embrulha. As assinaturas de nível 3 de Devon para 40 streamers diferentes ainda estão ativas. O cartão de crédito conjunto que esqueci de cancelar está sendo cobrado em $2.000 por mês. Passo as próximas 3 horas, ligando para números de atendimento ao cliente e navegando por sistemas automatizados. Cada plataforma tem regras diferentes. Algumas me permitem cancelar online. Outras exigem que eu verifique se sou um usuário autorizado respondendo a perguntas de segurança para as quais não sei as respostas porque Devon configurou as contas. Uma plataforma não me deixa cancelar. De jeito nenhum sem a senha de Devon. Tenho que abrir uma reclamação de fraude com a administradora do cartão de crédito. Segunda-feira de manhã vou ao banco antes do trabalho. A representante que me ajudou antes me reconhece. Mostro a ela o boletim de ocorrência sobre o roubo de identidade e os cartões de crédito fraudulentos que Devon abriu. Em meu nome. Ela puxa meu relatório de crédito em seu computador. Há 2 cartões que nunca solicitei. Um tem um saldo de $8.000. O outro tem $6.000. Ambos estão estourados. Ela explica o processo de disputa. Preciso preencher uma declaração para cada cartão. Fornecer cópias do boletim de ocorrência. Escrever uma linha do tempo. De quando descobri a fraude. Leva 1 hora para preencher toda a papelada. Ela promete que as cobranças serão removidas do meu relatório de crédito assim que a investigação for concluída. Diz que geralmente leva de 30 a 60 dias. Saio do banco me sentindo mais leve, apesar do incômodo. Terça-feira à tarde, recebo uma ligação do serviço social. Devon solicitou sua primeira visita supervisionada com nossa filha. Eles têm uma vaga na quarta-feira, às 14 horas. Concordo e anoto o endereço. Quarta-feira saio mais cedo do trabalho para buscar minha filha na creche. Explico que vamos ver o papai em um lugar especial com outras pessoas por perto. Ela fica animada e fala sobre mostrar a ele seus novos desenhos. Chegamos ao Centro de Serviços Familiares às 13h55. É um prédio com um parquinho, do lado de fora e escritórios do lado de dentro. Uma mulher com uma prancheta nos cumprimenta. Ela é a monitora designada para supervisionar a visita. Esperamos em uma sala com brinquedos e livros. 14 horas vem e vai. 14h15, 14h20. Às 14h30, Devon entra correndo, parecendo exausto. Ele pede desculpas e diz que perdeu a noção do tempo. A monitora escreve algo em sua prancheta. Devon senta no chão com nossa filha, mas continua verificando o celular. Ela mostra seus desenhos. Ele olha para eles e diz que são bonitos sem realmente olhar. Ela pede para ele brincar, de blocos com ela. Ele empilha alguns enquanto rola a tela do celular com a outra mão. A monitora escreve mais notas. Após 30 minutos, nossa filha para de tentar interagir com ele. Ela brinca sozinha enquanto Devon fica sentado lá, no celular. A visita termina às 15 horas. A monitora nos agradece e diz que arquivará seu relatório no tribunal. A próxima visita agendada é cancelada por mensagem de texto, algo sobre problemas no carro. Na semana seguinte, Devon manda uma mensagem 2 horas antes do horário dizendo que está gripado. O terceiro cancelamento vem através de seu advogado, que liga para Mildred para explicar que Devon precisa reagendar devido a uma oportunidade de trabalho. Mildred pergunta qual oportunidade de trabalho, dado seu status de desempregado. O advogado não tem resposta. Minha filha para de perguntar, quando vamos ver o papai. No começo me sinto aliviada porque significa menos conversas difíceis, mas depois o alívio se transforma em algo mais pesado. Ela tem 4 anos e já está aprendendo que o pai não é confiável. Eu a vejo brincar com suas bonecas e noto que ela não inclui mais uma figura de pai. Apenas a boneca mamãe e a boneca bebê. Às vezes ela adiciona a boneca vovó, nunca o papai. Digo a mim mesma que essa consistência é melhor para ela, do que ele aparecer às vezes e decepcioná-la outras vezes. Mas ainda dói vê-la parar de esperar qualquer coisa dele. Mildred me liga no trabalho para dizer que as respostas da descoberta de provas voltaram do advogado de Devon. Ela soa diferente no telefone, quase divertida, mas tentando esconder. Ela pergunta se posso ir ao escritório dela, depois que meu turno terminar. Passo o resto do meu dia de trabalho imaginando o que ela encontrou. Quando chego ao escritório dela, Buck já tem papéis espalhados pela mesa de conferência. Mildred desliza uma pilha de documentos em minha direção. Extratos bancários mostrando depósitos de cheques de desemprego. Cada cheque depositado e imediatamente gasto. Não com aluguel,
não com comida, não com a pensão alimentícia que ele deveria estar pagando. Assinaturas de jogos, compras de equipamentos, moeda do jogo, o mesmo padrão a cada 2 semanas como um relógio. Buck aponta para outra seção, da descoberta. Devon listou seu endereço atual como o porão de seus pais. O mesmo porão onde ele jogava quando adolescente, antes de nos casarmos. Mildred me mostra fotos que o advogado de Devon foi obrigado a produzir. A configuração do porão parece idêntica à que ele tinha em nossa casa. 3 monitores, 2 PCs para jogos, o frigobar, a cafeteira. Até a mesma cadeira gamer nojenta com um cheiro permanente. Seus pais estão deixando ele morar lá sem pagar aluguel, alimentando-o, permitindo exatamente o mesmo vício que destruiu nosso casamento. Buck menciona que as respostas da descoberta também revelaram que Devon não se candidatou a nenhum emprego desde que ficou desempregado. Nem uma única candidatura, nem mesmo uma atualização de currículo, apenas jogando e gastando seus cheques de desemprego em mais jogos. Quinta-feira à noite, dirijo até o porão de uma igreja para minha primeira reunião do grupo de apoio. O folheto que Olive me deu dizia que era para pessoas se divorciando de parceiros com vícios comportamentais. Quase dou meia volta 3 vezes, no estacionamento. Entrar em uma sala cheia de estranhos para falar sobre meu casamento fracassado parece impossível, mas me forço a passar pela porta. 12 pessoas sentam em círculo em cadeiras dobráveis. O facilitador me dá as boas-vindas e pergunta se quero compartilhar. Começo a falar e não consigo parar. Tudo transborda. Os anéis penhorados, o nascimento perdido, a intervenção. Onde Devon jogou jogos de celular o tempo todo. As outras pessoas acenam com a cabeça. Elas entendem. Uma mulher chamada Jennifer se divorciou do marido depois que seu vício em jogos de azar custou a casa deles. Um homem chamado Robert deixou sua esposa, quando o vício dela em compras estourou 17 cartões de crédito. Outra mulher chamada Lisa está se divorciando do marido, por causa de seu vício em apostas de esportes de fantasia online. Todos eles têm histórias semelhantes de negação, facilitação e finalmente atingir um ponto de ruptura. Jennifer me dá seu número de telefone e diz para ligar sempre que precisar conversar. Robert explica como conseguiu uma ordem de restrição quando sua ex tentou acessar suas novas contas bancárias. Lisa compartilha o nome de seu consultor financeiro que a ajudou a reconstruir seu crédito após o divórcio. Pela primeira vez desde que deixei Devon, não me sinto sozinha nisso. Outras pessoas sobreviveram a isso e reconstruíram suas vidas. Talvez eu possa também. Patty me encurrala na sala de descanso no trabalho na segunda-feira seguinte. Ela notou que eu tenho olhado anúncios de emprego no meu celular durante o almoço. Ela se senta à minha frente e abre. Seu laptop, puxa meu currículo atual que não atualizo há 3 anos. Passamos todo o nosso intervalo de almoço reescrevendo-o. Ela me ajuda a listar todas as minhas responsabilidades em ambos os empregos. Me mostra como enquadrar o trabalho em 2 empregos, como habilidades excepcionais de gerenciamento de tempo e multitarefa. Aponta que tenho gerenciado horários complexos e prioridades concorrentes por anos. Ela me faz parecer qualificada para posições para as quais nunca pensei que pudesse me candidatar. Então ela puxa listas de empregos em empresas onde seus amigos trabalham. Melhor pagamento, horas normais, seguro-saúde, benefícios de aposentadoria, coisas que pareciam fantasia quando eu trabalhava em 2 empregos de meio período, sem benefícios. Ela insiste que sou qualificada para essas posições, que sobreviver aos últimos 3 anos com Devon prova que posso lidar com qualquer coisa. Ela me ajuda a me candidatar a 5 empregos antes que nosso intervalo de almoço termine. Sinto-me apavorada ao enviar as inscrições. E se rirem do meu currículo? E se virem através da linguagem polida? A mulher exausta mal segurando tudo junto? Mas Patty me faz clicar em enviar em cada inscrição. Me diz que mereço. Mais do que me matar trabalhando em 2 empregos. Que minha filha merece uma mãe que não esteja constantemente exausta. O telefonema chega na quarta-feira à tarde. Uma empresa onde a amiga de Patty trabalha quer me entrevistar. Eles têm uma vaga no departamento de operações. O salário é mais do que meus 2 empregos atuais combinados. Mal consigo respirar quando a recrutadora explica o pacote de benefícios. Seguro-saúde que cobre minha filha, odontológico. E oftalmológico. Um plano de aposentadoria com contrapartida do empregador. 2 semanas de férias pagas. Agendo a entrevista para sexta-feira de manhã e passo os próximos 2 dias alternando entre excitação e terror. Sexta-feira de manhã. Deixo minha filha na creche cedo e dirijo até o prédio da empresa. Fica em uma parte agradável da cidade com jardins. E um prédio moderno de vidro. O saguão tem móveis confortáveis e arte nas paredes. A recepcionista é amigável. Tudo parece profissional e limpo e nada parecido com meus empregos atuais. A entrevistadora é uma mulher chamada Susan, que dirige o departamento de operações. Ela pergunta sobre meu histórico de trabalho e parece impressionada por eu ter gerenciado 2 empregos enquanto criava uma criança.
Ela pergunta como lidei com prioridades concorrentes e conflitos de agendamento. Digo a verdade, que não tive escolha a não ser descobrir como fazer porque minha família precisava da renda, que aprendi a ser eficiente e organizada porque não havia espaço para erros. Susan concorda e faz anotações. Ela pergunta o que me fez candidatar a esta posição. Considero mentir, mas decido pela honestidade. Digo a ela que estou passando por um divórcio e preciso de estabilidade para minha filha, que quer um emprego onde possa construir uma carreira em vez de apenas sobreviver. De contra-cheque em contra-cheque. Susan parece apreciar a honestidade. Ela explica que a posição envolve coordenar, entre diferentes departamentos, gerenciar horários e resolver problemas rapidamente. Tudo o que venho fazendo há anos, apenas sem ser paga o suficiente por isso. A entrevista dura 1 hora. Susan me acompanha até a saída e diz que tomarão uma decisão em alguns dias. 3 dias depois, meu telefone toca enquanto estou fazendo o jantar. É Susan. Eles querem me oferecer a vaga. O salário que ela cita é mais dinheiro do que jamais ganhei. Mais do que meus 2 empregos atuais combinados. Tenho que me sentar. Susan explica os benefícios novamente. Seguro-saúde começando imediatamente. Contrapartida de aposentadoria, folga remunerada, um horário normal com folgas nos fins de semana. Mal consigo falar. Aceito a posição e agradeço provavelmente muitas vezes. Depois de desligar, fico sentada na minha cozinha chorando. Minha filha pergunta por que estou triste. Digo a ela que não estou triste. Estou feliz? Vamos ficar bem. Ligo para minha irmã e conto a novidade. Ela grita tão alto que tenho que afastar o telefone do ouvido. Ela diz que está orgulhosa de mim, que sabia que eu conseguiria. Pela primeira vez desde que descobri aqueles recibos da loja de penhores. Sinto que reconstruir minha vida pode realmente ser possível. Como se talvez minha filha e eu realmente ficássemos bem. 2 semanas depois, Mildred liga sobre um novo processo judicial. Devon entrou com um pedido para modificar a ordem de suporte. Ele alega que não pode pagar o valor atual porque está desempregado. A audiência está marcada para a quinta-feira seguinte. Tiro a manhã de folga do meu novo emprego e encontro Mildred no tribunal. Devon aparece vestindo as mesmas roupas amassadas da última audiência. Seu advogado apresenta o pedido argumentando que o desemprego de Devon torna o valor do suporte impossível. A juíza pede a Devon para explicar sua situação financeira. Devon começa a falar sobre como tem procurado trabalho, mas não consegue encontrar nada em sua área. A juíza pergunta qual área. Devon diz, desenvolvimento de software. A juíza pergunta quantas candidaturas ele enviou. Devon hesita. Diz que tem feito networking principalmente. A juíza pede detalhes. Devon não consegue fornecer nenhum. Mildred se levanta e apresenta os documentos da descoberta. Mostra à juíza os extratos bancários com depósitos de desemprego gastos imediatamente em jogos. Aponta a 0 candidaturas. Destaca as compras de equipamentos de jogos e assinaturas enquanto alega incapacidade de pagar pensão alimentícia. A expressão da juíza muda enquanto ela revisa os documentos. Ela pergunta a Devon diretamente se ele gastou seus cheques de desemprego em videogames em vez de sustentar sua filha. Devon tenta explicar que precisa manter seu equipamento para potencial renda de streaming. A juíza o interrompe. A juíza aumenta o valor da pensão. Ela diz que o desemprego voluntário de Devon e os gastos frívolos demonstram uma capacidade de pagamento que ele está escolhendo não exercer. Ela ordena que ele forneça provas de pelo menos 10 candidaturas a empregos por semana na próxima audiência. Provas de entrevistas, se ocorrerem. Documentação de qualquer renda de streaming ou jogos. O novo valor da pensão é 50% maior do que antes. O rosto de Devon fica pálido. Ele olha para seu advogado como se isso não pudesse estar acontecendo. Seu advogado parece frustrado, provavelmente cansado de tentar defender alguém que não se ajuda. Saímos do tribunal, e Mildred parece satisfeita. Ela diz que a juíza viu claramente através das alegações de Devon que sua recusa em priorizar seu filho em detrimento dos jogos está agora documentada nos registros do tribunal. Sinto uma mistura estranha de vindicação e tristeza. Este é o pai da minha filha, o homem com quem me casei, e ele acabou de argumentar no tribunal que seu equipamento de jogo é mais importante do que sustentar sua filha. Meu primeiro contra-cheque do novo emprego chega via depósito direto. É mais dinheiro do que vi na minha conta de uma só vez desde antes de me casar com Devon. Transfiro metade para a conta da minha irmã para começar a pagar o empréstimo que ela me deu para a cirurgia da minha filha. Ela me manda uma mensagem, 10 minutos depois, dizendo que não vai aceitar. Ligo para ela, digo que preciso pagar minhas contas, que ser capaz de sustentar. A mim e a minha filha sem depender de ninguém parece importante. Ela discute. Diz que família ajuda a família, e ela não precisa do dinheiro de volta. Eu insisto. Expliquei que por 3 anos assisti Devon pegar e pegar e pegar enquanto eu não tinha nada. Que ser capaz de dar em vez de apenas receber me faz sentir como eu mesma novamente. Ela finalmente aceita o pagamento. Me faz prometer economizar o resto para emergências. Eu prometo.
Depois de desligar, olho para o saldo da minha conta. Ainda mais dinheiro do que eu tinha antes, mesmo depois de pagar minha irmã. O suficiente para cobrir aluguel, contas e compras. Sem pânico. O suficiente para começar uma pequena conta poupança. O suficiente para respirar. Sábado à tarde. Meu telefone toca de um número desconhecido. Quase não atendo, mas algo me faz atender. É o irmão de Devon. Ele pede desculpas imediatamente por ligar. Diz que conseguiu meu número no telefone da mãe deles. Ele quer se desculpar por como sua família reagiu inicialmente. Diz que não entendeu o quão ruim as coisas estavam até ver Devon na casa dos pais. Ele descreve Devon jogando 20 horas por dia no porão, mal dormindo, não tomando banho a menos que seja forçado, vivendo de bebidas energéticas e comida para a viagem, saindo do porão apenas para datas judiciais. E mesmo assim, apenas porque seu advogado ameaça largá-lo. O irmão de Devon parece genuinamente preocupado. Diz que Devon precisa de ajuda profissional, mas se recusa a admitir que tem um problema. Diz que os pais deles estão facilitando a situação fornecendo moradia e comida, enquanto ele gasta cada centavo em jogos. Ele pergunta se há algo que possa fazer para ajudar com minha filha. Agradeço por ligar, mas explico que o tribunal tem arranjos de custódia em vigor e que Devon precisa completar o tratamento e manter o emprego antes que visitas não supervisionadas possam acontecer. Ele entende e diz que continuará tentando convencer Devon a obter ajuda. Depois que desligamos, sinto tristeza pelo irmão de Devon. Ele vê o que está acontecendo, mas não pode consertar. Ninguém pode consertar Devon, exceto Devon. E Devon ainda está escolhendo jogos acima de tudo. Passo a semana seguinte repetindo a ligação do irmão de Devon na minha cabeça. A imagem de Devon naquele porão jogando 20 horas seguidas faz meu estômago doer. Parte de mim quer ligar para ele, dizer para procurar ajuda, implorar mais uma vez, para que escolha sua vida em vez dos jogos. Mas em vez disso, marco uma consulta com Olive. Ela ouve enquanto explico a culpa, que me consome. Como fico acordada imaginando se desisti cedo demais, se havia algo mais que eu pudesse ter tentado. Algumas palavras mágicas que teriam rompido seu vício. Olive se inclina para a frente na cadeira e me faz uma pergunta. Ficar teria consertado ele? Abro a boca para responder, mas nada sai. Ela espera. Finalmente, admito que não. Ficar não teria consertado nada. Ele tinha que querer mudar. Ela concorda e explica que o vício não funciona como um interruptor, que facilitar, fornecendo moradia, dinheiro e desculpas, só deixaria o vício ficar mais forte. Que vê-lo sofrer é doloroso. Mas não sou eu quem está causando sua dor. As escolhas dele estão causando sua dor. O vício está causando sua dor. Só estou me recusando a protegê-lo dos resultados naturais dessas escolhas. Ela me lembra da nossa filha, de como ela precisou de cirurgia e Devon disse que ela podia esperar. De como ele perdeu o nascimento dela por um jogo. De como ele não conseguia se concentrar nela durante as visitas supervisionadas porque estava pensando na próxima sessão de jogo. Ficar teria ensinado a minha filha que esse tratamento era aceitável, que ela deveria aceitar negligência e abuso financeiro das pessoas que diziam amá-la. Ir embora foi a coisa mais gentil que eu poderia fazer por todos, até mesmo por Devon. Porque talvez atingir o fundo do poço seja o que finalmente o fará procurar ajuda. Ou talvez não. Mas essa é uma escolha dele, não minha. Saio do consultório de Olive, me sentindo mais leve. A culpa ainda está lá, mas é menor agora, mais controlável. A mediação acontece 2 semanas depois, em uma sala de conferências com paredes bege e cadeiras desconfortáveis. A mediadora é uma mulher na casa dos 50 anos, que parece cansada antes mesmo de começarmos. Devon aparece 10 minutos atrasado vestindo calça de moletom e uma camisa, de torneio de jogos de 2019. O cabelo dele está oleoso. Ele cheira como se não tomasse banho há dias. A mediadora explica. O processo. Como a mediação é uma chance de chegar a um acordo sem ir a julgamento. Como economiza tempo, dinheiro e estresse. Devon a interrompe para perguntar se há Wi-Fi no prédio. Ela o encara. Diz que estamos aqui para discutir seu divórcio e a custódia de sua filha. Ele diz que sabe, mas tem uma invasão começando em 1 hora e precisa avisar sua guilda, que pode se atrasar. Mildred fecha os olhos por um longo momento. A mediadora sugere que comecemos com a divisão de bens. Mildred apresenta a nossa proposta. Fico com a casa, já que venho pagando a hipoteca. Devon paga sua parte da dívida conjugal. Dividimos a conta poupança que ainda tem dinheiro. Cada pessoa fica com seus pertences pessoais. Devon objeta imediatamente. Diz que seu equipamento de jogo não são pertences pessoais. É propriedade pessoal essencial que não tenho o direito de tocar. A mediadora pede que ele esclareça. Ele lança uma explicação de 15 minutos sobre consoles de edição limitada, periféricos de jogos raros e mercadorias assinadas por jogadores profissionais. Como esses itens são investimentos que valorizarão, como parte de seu equipamento é insubstituível e vale mais do que a casa.
Mildred aponta que ele comprou a maior parte desse equipamento, com fundos conjugais enquanto eu trabalhava em 2 empregos, que ele estourou cartões de crédito e fez empréstimos para comprar jogos, enquanto a filha precisava de cuidados médicos. Devon argumenta que não entende o mercado de jogos, que sua coleção valerá 6 dígitos eventualmente, que não pode liquidar agora porque o momento do mercado está errado. A mediadora tenta passar para a custódia. Devon mal presta atenção a essa discussão. Ele continua verificando o celular embaixo da mesa. A mediadora percebe e pede para ele guardar. Ele guarda, mas 30 segundos depois está de fora novamente. Ela pergunta o que poderia ser tão importante. Ele explica sobre a invasão, sobre como sua guilda depende dele, sobre como planejaram isso por semanas. Ela sugere que ele não está levando esse processo a sério. Ele insiste que está, mas sua guilda tem apenas uma janela de 4 horas para concluir esse conteúdo, e se ele perder, terão que esperar mais 1 mês. Mildred pergunta se ele entende que seu casamento está acabando, que ele está prestes a perder a custódia de sua filha. Ele diz que sim, mas essa invasão também é importante. A mediadora olha para mim com algo como pena. Após 2 horas, ela admite que isso não está funcionando, que não pode mediar entre as partes quando uma parte não se envolve no processo. Ela sugere que prossigamos para o julgamento. Devon mal reage. Ele já está indo para a porta. Diz que precisa chegar em casa para a invasão. Mildred agenda uma reunião em seu escritório na semana seguinte. Buck imprimiu todos os documentos financeiros, todos os extratos de cartão de crédito, todos os registros bancários, todos os recibos da loja de penhores. Ele organizou tudo em uma linha do tempo que mostra os gastos de Devon aumentando, ano a ano. $2.000 em jogos no primeiro ano do nosso casamento. 5.000 no segundo ano. 8.000 no terceiro ano. 15.000 no último ano, incluindo as joias penhoradas. Buck também reuniu as evidências de negligência. Capturas de tela dos registros. De atividade de jogos de Devon mostrando sessões de 16 a 20 horas. Os relatórios de visitação supervisionada documentando sua distração e incapacidade de se envolver com nossa filha. A declaração escrita de Danny sobre o trabalho perdido e a eventual demissão. O relatório de incidente da creche sobre Devon, tentando buscar nossa filha durante meu tempo de custódia. Mildred solicitou os registros bancários de Devon, por meio da descoberta de provas. Eles mostram que ele ainda está gastando cada centavo em jogos, apesar de estar desempregado. Seus pais estão depositando dinheiro em sua conta para despesas básicas, e ele o está usando para comprar moeda do jogo e assinaturas de jogos. Buck cria uma apresentação visual com gráficos e tabelas. Um gráfico mostra os gastos de Devon com jogos aumentando enquanto sua frequência no trabalho diminui. Outro mostra a correlação entre os principais lançamentos de jogos e seus eventos familiares perdidos. Um terceiro mostra nossa dívida aumentando, enquanto nossas economias desapareciam. Mildred diz que qualquer juiz verá o padrão claramente, que o vício em jogos ainda é relativamente novo. No tribunal de família, mas a evidência de irresponsabilidade financeira e negligência infantil é inegável. Ela me avisa que o advogado de Devon tentará retratar os jogos como um hobby inofensivo, que argumentarão que muitas pessoas jogam sem que isso seja um problema. Mas nossas evidências mostram que isso não é um jogo casual. Isso é um vício que destruiu nossas finanças e sua capacidade de funcionar, como pai ou cônjuge. Buck adiciona mais um documento ao arquivo. Uma impressão do perfil de jogo atual de Devon mostrando que ele registrou mais de 3.000 horas apenas nos últimos 6 meses. Isso é mais do que um emprego em tempo integral. Isso é prova de que ele não está procurando trabalho ou tratando seu vício. Mildred parece satisfeita. Diz, estamos prontos para o julgamento. 2 semanas antes da data do julgamento, Mildred me liga no trabalho. Diz, o advogado de Devon entrou em contato com uma oferta de acordo. Minhas mãos começam a tremer. Antes mesmo de ela explicar os termos. Devon concordará com o divórcio. Concordaremos com a divisão de bens conforme proposto. Concordaremos em pagar sua parte da dívida. Mas ele quer ficar com todo o seu equipamento de jogo sem restrições e quer visitas não supervisionadas. Com nossa filha, Mildred pergunta como quero responder. Penso nos relatórios de visitação supervisionada, em como Devon passou a hora inteira. Verificando o celular, em como nossa filha tentou mostrar seu desenho e ele disse, que legal, querida, sem levantar os olhos. Em como ele encurtou a visita porque tinha um torneio começando. Penso nele perdendo o nascimento dela. Perdendo o primeiro aniversário dela. Perdendo a cirurgia dela, escolhendo jogos em vez dela repetidamente. Digo a Mildred. Não, absolutamente não. Visitas não supervisionadas não são seguras. Ele não consegue priorizar as necessidades dela em detrimento dos jogos, nem mesmo por 1 hora com o monitor presente. O que acontece se ela se machucar? Enquanto ele estiver no meio de uma invasão?
O que acontece se ela precisar de comida, atenção ou conforto e ele estiver muito absorto em seu jogo? O que acontece quando ela perceber que o pai se importa mais com a tela do que com ela? Mildred diz que concorda completamente, que as evidências apoiam a visitação supervisionada, até que ele complete o tratamento e demonstre emprego estável, que sua oferta de acordo mostra, que ele ainda não entende a gravidade da situação. Ela rejeitará a oferta e prosseguiremos para o julgamento. Depois que desligamos, sento no meu carro no estacionamento do trabalho. Parte de mim quer aceitar apenas para evitar o julgamento, evitar ver Devon no tribunal, evitar arrastar tudo para fora. Mas a maior parte de mim sabe que proteger minha filha vale o desconforto, que ela merece um pai que a escolha. E se Devon não for esse pai, então preciso ser forte o suficiente por nós duas. Naquela noite, minha filha pergunta por que o papai não mora mais conosco. Ela está sentada no chão com suas bonecas, olhando para mim com aqueles olhos grandes que não perdem nada. Sento-me ao lado dela e escolho minhas palavras. Com cuidado. Digo a ela que o papai tem uma doença que torna difícil para ele cuidar das pessoas agora, que não é culpa dela, que o papai a ama, mas a doença dele o faz esquecer de demonstrar. Ela pensa sobre isso por 1 minuto. Pergunta se o papai vai melhorar. Digo a ela: espero que sim. Melhorar é uma escolha do papai e não podemos fazer essa escolha por ele. Ela concorda como se isso fizesse sentido. Então ela me entrega uma boneca e pergunta se podemos brincar de casinha. Simples assim. A conversa acabou. Ela seguiu em frente para o jogo dela. Eu a observo fazendo as bonecas conversarem entre si, arrumando sua casinha, colocando-as em suas caminhas. Ela parece bem. Melhor do que bem. Ela parece mais leve sem a tensão da presença de Devon, sem o ruído de fundo dos jogos, sem pisar em ovos tentando não atrapalhar. O importante tempo de jogo do papai. Talvez as crianças sejam mais resilientes do que pensamos. Ou talvez ela esteja apenas aliviada por ter um pai, que está realmente presente. O julgamento começa em uma terça-feira de manhã, no final de setembro. O tribunal é antigo, com piso de mármore e teto alto, que faz cada som ecoar. Mildred me encontra do lado de fora do tribunal. Buck também está lá, com 3 caixas cheias de evidências. Devon chega 5 minutos antes do horário programado para começarmos. Seu advogado já parece frustrado. Entramos no tribunal e ocupamos nossos lugares. A juíza é uma mulher na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Ela analisa o arquivo do caso enquanto esperamos. Em seguida, pede ao advogado de Devon para apresentar seu caso. O advogado argumenta que Devon é um pai dedicado que ama sua filha, que está passando por um momento difícil com o desemprego. Mas isso não o torna inapto, que jogar é um hobby apreciado por milhões de pessoas. E não deve ser tratado como um vício sem diagnóstico adequado, que a visitação supervisionada é desnecessária e punitiva. Então Mildred apresenta nosso caso. Ela chama Danny para testemunhar sobre o desempenho de trabalho de Devon. Danny descreve as advertências, os turnos perdidos, as vezes em que Devon adormeceu. Em sua mesa depois de jogar a noite toda. A gota d'água quando Devon não apareceu por 12 dias consecutivos porque um novo jogo foi lançado. O advogado de Devon tenta argumentar que problemas de emprego não refletem a capacidade parental. A juíza pergunta a Devon como ele planeja sustentar sua filha. Sem renda. Devon diz que está trabalhando na construção de um canal de streaming que eventualmente gerará receita. A juíza pergunta há quanto tempo. Ele está trabalhando nisso. Devon admite que já faz 8 meses e ainda não ganhou dinheiro. Mildred apresenta as evidências financeiras, os extratos de cartão de crédito, os documentos de empréstimo, os recibos da loja de penhores, a linha do tempo de Buck mostrando os gastos crescentes, o gráfico correlacionando lançamentos de jogos com eventos familiares perdidos. O advogado de Devon objeta repetidamente, mas a evidência fala por si. A juíza pergunta a Devon sobre penhorar relíquias de família para obter dinheiro para o jogo. Ele tenta explicar sobre conteúdo de edição limitada e valor de investimento. Ela o interrompe. Pergunta se ele entende que vendeu o anel do avô por $75 para comprar um videogame. Ele diz que o jogo valia mais do que isso. Ela o encara por um longo momento. O monitor de visitação supervisionada testemunha em seguida. Descreve a distração de Devon durante as visitas, sua incapacidade de se envolver com a brincadeira da filha, a vez em que ele encurtou a visita para um torneio, a vez em que ele passou a hora inteira no celular, a vez em que ele perguntou se poderiam fazer a visita remotamente para não ter que deixar seu setup de jogo. O advogado de Devon pergunta se o monitor testemunhou Devon sendo indelicado ou negligente durante as visitas. O monitor admite que ele não foi indelicado, apenas ausente, fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. O julgamento continua no 2º dia. Mais evidências, mais testemunhos, mais documentação. De 3 anos de vício e negligência.
No final, Devon parece derrotado. Seu advogado parece exausto. A juíza diz que emitirá sua decisão dentro de uma semana. A decisão chega 5 dias depois. Custódia legal total e física primária para mim. Visitação supervisionada para Devon, condicionada à conclusão do tratamento de dependência e manutenção de emprego estável por pelo menos 6 meses. A casa fica comigo. Devon é responsável por sua parte da dívida conjugal. O equipamento de jogo fica com ele, já que Mildred argumentou que não tem utilidade para isso e vendê-lo não cobriria a dívida de qualquer maneira. A pensão alimentícia é definida com base na renda imputada, já que Devon está voluntariamente desempregado. A juíza inclui uma nota em sua ordem, afirmando que o vício em jogos é um problema sério que requer tratamento profissional. Que a incapacidade de Devon de priorizar as necessidades de sua filha, em detrimento dos jogos, demonstra que ele é atualmente inapto para o tempo de paternidade não supervisionado. Que ela espera que ele procure ajuda e reconstrua seu relacionamento com a filha. Mas até que ele o faça, a visitação supervisionada permanecerá em vigor. Mildred lê a ordem para mim pelo telefone. Estou no trabalho, então saio para atender a ligação. Quando ela termina, fico parada segurando meu telefone. Acabou. O casamento acabou legalmente. Minha filha está segura. Nossas finanças estão protegidas. Eu ganhei. Mas vencer parece vazio porque Devon não apareceu para ouvir a decisão. Não ligou para o advogado para perguntar sobre isso. De acordo com Mildred, seu advogado teve que enviar a ordem por e-mail 3 vezes antes de Devon responder. E sua única pergunta foi se a ordem afetava seu equipamento de jogo. Não sua filha, não seu casamento, não sua vida desmoronando, apenas seus jogos. Saio do tribunal depois de assinar a papelada final. Mildred aperta minha mão, diz que fiz a coisa certa, que minha filha tem sorte de ter um pai disposto a protegê-la. Buck me dá um sinal de positivo. Caminho até meu carro na garagem, sento atrás do volante por um longo tempo antes de ligar o motor. O alívio está lá, enorme e avassalador. Sem mais dívidas, sem mais mentiras, sem mais ver Devon escolher jogos em vez de tudo. Mas a tristeza também está lá. Casei-me com ele acreditando que construiríamos uma vida juntos, teríamos uma família, envelheceríamos juntos. Em vez disso, tenho 29 anos e sou divorciada com uma criança pequena e uma montanha de dívidas para pagar. Ele escolheu isso. Lembro-me disso. Ele escolheu jogos em vez de sua esposa, em vez de sua filha, em vez de seu emprego, sua saúde e seu futuro. Eu dei chances a ele. A família dele deu chances a ele. Ele escolheu jogos todas as vezes. Ligar o carro parece fechar uma porta. Dirigir para longe do tribunal parece o fim de algo. Não apenas o casamento, mas a esperança de que ele mudasse, de que ele nos escolhesse. Dirijo para casa para minha filha. Para nossa casa que finalmente é apenas nossa. Para um futuro incerto, mas pelo menos é nosso para construir. Tiro a próxima semana de folga do trabalho. Meu chefe aprova imediatamente e diz: eu mereci isso depois de tudo o que passei. Na primeira manhã, durmo até às 8, o que parece um luxo. Minha filha me acorda subindo na cama e pedindo panquecas. Nós as fazemos juntas. Ela quebra os ovos. Eu misturo a massa. Nós as comemos na mesa da cozinha com calda e morangos. Sem sons de jogos ao fundo, sem tensão, sem pisar em ovos, apenas nós. Vamos ao parque depois do café da manhã. Ela corre direto para os balanços. Eu a empurro cada vez mais alto enquanto ela grita de alegria. Outros pais estão lá com seus filhos. Não conheço nenhum deles, mas sorrimos uns para os outros. Aquele reconhecimento universal de pais. Estamos todos apenas tentando o nosso melhor. Passamos 1 hora no parque, depois vamos para casa e ela me ajuda a assar biscoitos. Com gotas de chocolate, seus favoritos. Ela sobe em um banquinho ao meu lado no balcão, despeja o chocolate, lambe a colher e suja o nariz de farinha. E os biscoitos saem perfeitos. Comemos 3 cada uma enquanto ainda estão quentes. Naquela tarde, construímos um forte na sala de estar. Usando almofadas do sofá, cobertores e cadeiras, ela rasteja para dentro e declara que é seu castelo. E sou convidada a entrar como hóspede. Brincamos de faz de conta por 1 hora, ela é a rainha e eu sou a cavaleira visitante. O forte fica montado por 3 dias, jantamos dentro dele. Lemos livros dentro dele. Ela adormece lá dentro uma noite. E eu a levo para a cama. A semana passa em um borrão de momentos simples. Livros de colorir, visitas ao parquinho, sonecas à tarde, noites de cinema, hora do banho sem pressa, histórias de ninar sem interrupções. É pacífico de uma maneira que nossa casa nunca foi antes, e minha filha floresce com a atenção, falando mais, rindo mais, fazendo menos perguntas ansiosas. No último dia da minha semana de folga, ela me diz que está feliz enquanto estamos deitadas no forte lendo um livro. Ela simplesmente diz do nada: estou feliz, mamãe. E eu a abraço forte,
dizendo que também estou feliz. E digo de verdade, pela primeira vez em anos. Volto ao trabalho na segunda-feira de manhã e o escritório parece diferente. Como se eu fosse diferente. Meus colegas sabem sobre o divórcio porque Patty contou. Algumas pessoas, quando eu estava com dificuldades, e eles são gentis, ninguém faz muitas perguntas. Sento-me à minha mesa, abro meu e-mail e volto ao trabalho. É bom ter algo normal para focar. Algo em que sou boa, algo que não envolva advogados, tribunais ou papéis de divórcio. Minha chefe passa na minha mesa por volta das 10 para ver como estou. Digo que estou bem, melhor do que bem, na verdade. E ela sorri dizendo que fica feliz em ouvir isso, que pareço mais leve, e percebo que ela está certa. Sinto-me mais leve, como se tivesse carregado algo pesado por anos, e finalmente o tivesse largado. Quinta-feira à tarde, o consultório de Olive liga para confirmar minha consulta para o dia seguinte. Eu quase tinha esquecido. Estive tão ocupada com o trabalho, minha filha, e apenas vivendo, que a terapia fugiu da minha mente. Chego na sexta-feira às 15 horas. Olive me cumprimenta na sala de espera e me leva para seu escritório. Sento na minha cadeira habitual e ela pergunta como tenho estado desde o julgamento. Conto a ela sobre a semana de folga, as panquecas, o parque e o forte na sala, os momentos simples e pacíficos com minha filha. Depois conto sobre voltar ao trabalho, como parecia normal e bom, mas também como é estranho que meu casamento tenha acabado, que eu seja divorciada, que esta seja a minha vida agora. Olive concorda. Diz que é normal sentir várias coisas ao mesmo tempo. Alívio e luto, esperança e medo, vitória e perda. E me lembra que a cura não é uma linha reta. Alguns dias parecerão ótimos, outros difíceis. E ambos estão bem. Ambos fazem parte do processo. Pergunto se é errado eu me sentir mais aliviada do que triste. E ela diz que não, que o alívio é apropriado quando você escapa de uma situação prejudicial, que posso lamentar o casamento que pensei que tinha e, ao mesmo tempo, ser grata por ter acabado. Os dois sentimentos podem existir juntos. Conversamos sobre minha filha, como ela parece feliz, como nossa casa parece mais relaxada. E Olive diz que as crianças são resilientes, mas também absorvem o estresse do ambiente, então remover essa tensão constante foi bom para o desenvolvimento dela. E para nós duas. Saio do escritório dela me sentindo validada, como se meus sentimentos fizessem sentido e eu estivesse no caminho certo, mesmo que seja assustador e novo. No sábado, minha irmã liga querendo reunir todos para jantar e celebrar a finalização do divórcio. Não tenho certeza se celebração é a palavra certa, mas concordo. Ela diz que será apenas a família próxima, o marido e os filhos dela, nossos pais, eu e minha filha, ninguém mais. Pequeno e solidário. Chego às 18 horas, minha filha corre direto para os primos e eles desaparecem escada acima para brincar. Minha irmã me entrega uma taça de vinho. Nossa mãe me abraça forte. E nosso pai dá um tapinha no meu ombro dizendo que está orgulhoso de mim. Jantamos na sala de jantar carne de panela, purê de batatas e vagem. Comida reconfortante. E o marido da minha irmã pergunta sobre o trabalho. Conto sobre o novo emprego, o salário melhor, os benefícios. E ele parece genuinamente feliz por mim. Depois do jantar, minha irmã traz um bolo que diz parabéns em glacê azul. Eu rio. É absurdo ter um bolo de divórcio, mas também é perfeito. Minha irmã corta fatias para todos. Minha filha desce e pergunta por que temos bolo. Digo a ela que estamos comemorando o novo emprego da mamãe. Ela aceita a explicação e come sua fatia feliz. Mais tarde, enquanto as crianças assistem a um filme, minha irmã e eu sentamos na varanda. Dos fundos, ela me diz que estava preocupada comigo há anos, que me viu ficar menor e mais quieta à medida que meu casamento piorava, e que está feliz em me ver voltando a ser eu mesma. Digo a ela que não poderia ter feito nada disso sem o apoio dela, sem o dinheiro que ela me emprestou, sem ela acreditar em mim quando finalmente admiti como as coisas estavam ruins. Ela dispensa isso, diz que é o que a família faz, mas preciso que ela saiba o quanto significou e ainda significa. Ela aperta minha mão e ficamos sentadas em um silêncio confortável, observando vagalumes no quintal. Na semana seguinte, começo a fazer mudanças na casa, pequenas coisas no início. Compro novas almofadas para o sofá, um tapete novo para a sala, tiro as cortinas que vieram com a casa quando a compramos há 5 anos. Minha filha e eu vamos à loja de artigos para o lar juntas. Ela escolhe cortinas novas para o quarto dela, rosa com flores brancas, e as penduramos naquela tarde. Ela se afasta, bate palmas e diz que o quarto dela está bonito. No fim de semana seguinte, atacamos a sala de estar. Compro tinta. Um amarelo alegre, que faz todo o espaço parecer mais brilhante. Minha irmã vem ajudar. Movemos móveis, colocamos forros. E passamos o sábado pintando enquanto minha filha brinca na casa dos nossos pais. O amarelo fica incrível, transforma a sala, completamente. Faz com que pareça uma casa diferente. Nossa casa.
Não a casa onde meu marido jogava 16 horas por dia. Não a casa cheia de controles quebrados e pratos mofados, mas um espaço fresco e limpo onde minha filha e eu estamos construindo nossa nova vida. Pintamos o quarto dela no fim de semana seguinte. Ela escolhe lilás, deixo ela ajudar na pintura. E ela fica com mais tinta nela mesma do que nas paredes, mas está tão orgulhosa de sua contribuição. Penduramos as cortinas. De flores rosa, arrumamos seus bichos de pelúcia na cama e ela declara que é o melhor quarto de todos, e eu concordo. O trabalho fica mais agitado. Minha chefe me designa para um novo projeto. É desafiador, mas bom, me mantém focada. E seguindo em frente, Pati e eu almoçamos juntas na maioria dos dias. Ela me conta sobre seus filhos, seu ex-marido, que agora paga a pensão em dia, sua vida amorosa que soa exaustiva, mas também meio divertida. Um dia ela me convida para um encontro em grupo, diz que são outros pais solteiros do bairro dela que se encontram uma vez por mês para jantar ou beber. Apenas adultos falando sobre coisas de adultos sem crianças por perto. Fico nervosa, mas concordo. O grupo se encontra em um restaurante casual na quinta-feira à noite. Somos 6 no total, 3 mulheres e 3 homens. Todos têm filhos, que variam de crianças pequenas a adolescentes. Todos são divorciados ou separados. Pedimos aperitivos e bebidas. Falamos sobre trabalho, filhos e os desafios da coparentalidade ou de criar filhos sozinhos. Uma mulher chamada Jennifer compartilha sobre seu ex, que se recusa a seguir o cronograma de custódia. Outra mulher simpatiza e diz que seu ex faz a mesma coisa. Um dos homens fala sobre como é difícil namorar sendo pai solteiro. Todos riem e compartilham seus próprios desastres de namoro. Eu principalmente ouço. É bom estar perto de pessoas que entendem, que não julgam, que passaram por lutas semelhantes. Depois do jantar, Pati me acompanha até o carro e pergunta se me diverti. Digo a ela que sim, mais do que esperava, e ela diz que o grupo se reúne na primeira quinta-feira de cada mês e que eu deveria ir novamente. Digo a ela que irei. 3 meses se passam, o outono chega, minha filha começa a pré-escola. Eu a deixo todas as manhãs antes do trabalho e a busco todas as tardes. Temos uma rotina agora. Café da manhã juntas, escola e trabalho. Jantar e hora do banho, histórias antes de dormir. É simples e previsível, e exatamente o que ambas precisamos. Uma tarde no final de outubro, meu telefone toca. Número desconhecido, quase não atendo, mas algo me faz atender. É meu ex-cunhado, ele parece desconfortável. Pede desculpas por ligar, diz que achou que eu deveria saber que seus pais expulsaram o irmão dele, que meu ex-marido não está mais morando no porão deles. Pergunto o que aconteceu e ele explica que seus pais estabeleceram regras sobre o tempo de jogo. Disseram ao meu ex que ele precisava limitar suas horas, procurar trabalho e contribuir com a casa. Mas meu ex recusou. Continuou jogando a noite toda e dormindo o dia todo, até que seus pais finalmente se cansaram e deram a ele 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Ele não procurou, não tentou, apenas continuou jogando. Então eles empacotaram as coisas dele e disseram para ele sair. Agora ele está dormindo de favor nos sofás de amigos de sua guilda de jogos. Ainda desempregado, ainda jogando constantemente. Meu ex-cunhado parece preocupado. Pergunta se acho que o irmão dele algum dia buscará ajuda, não sei o que dizer. Digo que espero que sim. Mas que buscar ajuda tem que ser uma escolha dele. Ninguém pode forçá-lo. Desligamos, sento no meu carro do lado de fora da pré-escola. Por alguns minutos processando essa informação. Parte de mim se sente preocupada com o que acontecerá com meu ex. Mas principalmente me sinto desapegada, como se isso fosse problema de outra pessoa agora. Não meu. Naquela noite, depois que minha filha vai para a cama, ligo para Olive, conto a ela sobre o telefonema, sobre meu ex ter sido expulso, sobre ele estar pulando de sofá em sofá, e ainda jogando sobre meus sentimentos mistos. Olive ouve, e depois me lembra que este é o resultado natural das escolhas dele, que o vício tem consequências, que não posso salvá-lo de si mesmo. Ela pergunta se me sinto responsável pela situação dele. E admito que parte de mim sim, que me pergunto se ir embora piorou as coisas para ele. Olive diz que ir embora não piorou as coisas. Removeu a mim e a minha filha de uma situação prejudicial. O que meu ex faz agora é responsabilidade dele, não minha. Minha responsabilidade é com minha filha, com nossa estabilidade, com a construção de uma vida saudável para nós. Ela está certa. Eu sei que ela está certa, mas ainda é difícil deixar ir completamente. Aceitar que não posso consertá-lo, que nunca poderia. Olive me lembra que tentei por anos, que dei chances a ele, que a família dele deu chances a ele, que ele escolheu os jogos todas as vezes. Esse padrão não mudará até que ele decida mudá-lo, e essa decisão não tem nada a ver comigo. Agradeço a ela, desligo me sentindo mais clara, mais certa de que fiz a escolha certa para mim e minha filha.
O que quer que aconteça com meu ex agora não é um fardo meu para carregar. Na semana seguinte, tenho uma reunião de pais e mestres na pré-escola da minha filha. A professora dela, a senhora Anderson, pede para falar comigo. Fico nervosa, preocupada que algo esteja errado. Mas a senhora Anderson sorri quando me sento. Me diz que minha filha está indo maravilhosamente bem, fazendo amigos, participando de atividades, seguindo instruções. Então ela diz algo que aperta minha garganta. Ela diz que minha filha parece muito mais feliz e engajada do que durante o período de experiência no início do ano, que a mudança é notável. Percebi que minha filha fez uma semana de experiência nesta pré-escola em agosto, logo após a finalização do divórcio, e a senhora Anderson, era a professora dela na época também, viu minha filha durante aquele período de transição, viu a ansiedade e o comportamento quieto. Agora, 2 meses depois, minha filha está prosperando. A senhora Anderson não conhece toda a nossa história, mas pode ver a diferença. Agradeço a ela, digo o quanto apreciamos o ambiente estável que ela proporciona e dirijo para casa com lágrimas nos olhos. Lágrimas boas. Validação de que ir embora foi a escolha certa, de que minha filha está melhor, de que ambas estamos melhor. Sexta-feira à tarde, minha irmã manda mensagem perguntando se queremos ir para lá no fim de semana. Verifico com minha filha e ela fica animada para brincar. Com os primos, fazemos as malas, dirigimos para a casa da minha irmã e passamos o sábado em uma plantação de abóboras. As crianças correm por um labirinto de milho, escolhem abóboras, bebem cidra de maçã. Minha filha ri constantemente, segura a mão do primo. E não pergunta sobre o pai nenhuma vez. Naquela noite, depois que as crianças vão para a cama, minha irmã e eu sentamos na sala dela. Ela comenta sobre como minha filha parece diferente, muito mais confiante e despreocupada. Conto a ela sobre a reunião com a professora, sobre a senhora Anderson notando a mesma coisa. Minha irmã diz que as crianças precisam de consistência, estabilidade, atenção, coisas que minha filha não tinha quando meu ex estava jogando o tempo todo, coisas que ela tem agora. Vejo minha filha dormir naquela noite. No quarto de hóspedes da minha irmã, ela parece em paz, sem sonhos ansiosos, sem se revirar, apenas um sono profundo e calmo. Percebo que nós duas estamos dormindo melhor agora, ambas mais leves sem atenção constante. Ambas construindo uma vida que parece segura e estável. Segunda-feira de manhã, encontro Randolph em seu escritório. Ele me ajudou a navegar pela confusão financeira durante o divórcio. E agora quer falar sobre o planejamento para o futuro. Ele puxa planilhas mostrando minha situação financeira atual, a dívida que está sendo paga, a renda do meu emprego, a pensão alimentícia que deveria vir, mas não vem. Ele sugere criar uma conta poupança para a faculdade da minha filha. Me mostra como contribuições automáticas de cada contra-cheque cresceriam com o tempo, mesmo pequenas quantias somam. Concordo e configuramos. Ali mesmo, $50 por contra-cheque indo para um fundo educacional? Não parece muito, mas ele me mostra as projeções. Quando minha filha tiver 18 anos, pode ser os 20 mil hires ou mais, o suficiente para 1 ou 2 anos de faculdade. Talvez mais se ela conseguir bolsas. Saio do escritório dele me sentindo esperançosa, como se não estivesse mais apenas sobrevivendo. Estou planejando, construindo, criando um futuro. Para nós. 6 meses após a finalização do divórcio, acordo em uma manhã de sábado e percebo que estou feliz. Real e genuinamente feliz. Não apenas bem, não apenas gerenciando, feliz. Minha filha sobe na cama comigo, pede panquecas e as fazemos juntas como na maioria. Dos fins de semana, comemos na mesa da cozinha em nossa alegre sala amarela. A casa está limpa, organizada, pacífica, sem sons de jogos, sem tensão, sem pisar em ovos, apenas nós vivendo nossa vida. Meu trabalho está indo bem. Recebi um pequeno aumento no mês passado. Minha chefe diz que estou fazendo um excelente trabalho. Minha filha está prosperando na pré-escola, fazendo amigos, aprendendo, crescendo. Temos rotinas que funcionam, um lar que parece seguro, um futuro que parece brilhante. Estou construindo uma vida baseada na estabilidade e presença em vez de caos e negligência. E é bom, parece certo. Parece que estamos exatamente onde deveríamos estar. 3 meses se passam após a data do tribunal, minha filha e eu nos acomodamos em nossa vida. A casa permanece quieta, sem sons de jogos. Pelas paredes, sem tensão pairando no ar. Recebo um e-mail do Tribunal de Família sobre o status de visitação supervisionada de Devon. Os direitos dele expiraram na semana passada. Ele nunca terminou o tratamento de dependência que o juiz ordenou. Nunca conseguiu um emprego estável. Nunca mostrou que poderia priorizar nossa filha em vez dos jogos. Seu advogado entrou com a papelada pedindo mais tempo, mas o juiz negou. Disse que não havia prova de nenhum progresso, nenhuma evidência de que Devon sequer tentou cumprir os requisitos. A ordem diz que ele pode se inscrever novamente se completar o tratamento e mantiver o emprego por 6 meses,
mas ele tem que recorrer dentro de 30 dias. O prazo passa e nenhum recurso chega. Encara o aviso por um longo tempo. Ele escolheu jogar em vez de ver sua filha. Escolheu de verdade, não de uma forma abstrata, mas de uma forma legal, documentada e literal. O tribunal deu a ele um caminho de volta para a vida dela. Ele só tinha que fazer o tratamento. E conseguir um emprego, ele não conseguiu, não quis fazer. Sinto esse peso no meu peito, não mais raiva, apenas tristeza. Nossa filha merece um pai que apareça, que a coloque em primeiro lugar, que lembre do aniversário dela e venha aos eventos da escola. Eu sou essa mãe agora. Eu tenho que ser. Ela entra correndo na cozinha pedindo um lanche, pego fatias de maçã e manteiga de amendoim para ela. Ela senta à mesa, balançando as pernas e conversando sobre seu dia na pré-escola. Alguma criança dividiu blocos com ela. Construíram uma torre. Ela caiu. E eles riram. Coisas simples de criança. Coisas normais de criança. Ela está feliz. Não pergunta mais sobre Devon. Não se pergunta quando. O papai vai voltar? Ela se ajustou mais rápido do que eu esperava. Crianças são assim quando finalmente conseguem consistência. Faço panquecas no sábado de manhã, como sempre faço agora. Minha filha me ajuda a quebrar os ovos na tigela. Deixa cair cascas e as pescamos. Juntas, ela derrama o leite, mexe com a grande colher de pau. Fazemos formas engraçadas na chapa. Um gato, uma flor, algo que pode ser um dinossauro. Comemos com calda e manteiga. Ela suja todo o rosto, eu limpo e ela ri. Depois do café da manhã, vamos ao Museu das Crianças. Ela corre direto. Para a mesa de água, brinca com os barcos e represas por 1 hora. Fica completamente encharcada. Trouxe roupas extras, trocamos no banheiro. E ela quer ver a exposição de dinossauros em seguida. Olhamos fósseis, ela faz perguntas que não sei responder, leio as placas em voz alta. Inventamos histórias sobre o que os dinossauros estavam fazendo quando morreram. Ela decide que eles estavam dando uma festa. Almoçamos no café do museu, queijo quente e frutas. Ela bebe leite com chocolate e me diz que este é o melhor dia de todos. Percebo que fazemos isso todo fim de semana agora. Museus ou parques ou a biblioteca. Apenas nós. Sem jogos interrompendo. Sem Devon dizendo que não pode vir por causa de invasões, sem decepção no rosto dela quando o papai não aparece. Esses momentos são o que a família deveria ser. O que eu queria que fosse o tempo todo. Simples, presente, conectada. Naquela noite, leio 3 histórias de ninar para ela em vez de 2. Ela escolhe o mesmo livro sobre um urso que não consegue dormir. Já lemos 50 vezes, ela sabe todas as palavras e as diz comigo. Coloco-a na cama. Com seu coelho de pelúcia favorito, ligo a luz noturna. Ela olha para mim com olhos sonolentos e diz que está feliz. Simples assim, aleatória. E honesta do jeito que as crianças são. Beijo sua testa e digo que também estou feliz. Percebo que digo isso de verdade mesmo. A jornada daquele momento desesperador durante a maratona de jogos de Devon até agora não foi fácil. Meses de advogados e datas judiciais. E papelada. Meses explicando para minha filha por que tudo mudou. Meses reconstruindo nossa vida do zero. Mas nós superamos. Estamos construindo algo bom juntas, apenas nós duas, nossa pequena família. E isso é mais do que suficiente. Isso é tudo.